Tudo bem, pessoal? Pessoal, vou comentar com vocês aqui um resumo dos principais tópicos do agrupamento de física terceiro ano. Vou começar explicando com vocês aqui a primeira lei de Ohm. George Simon Ohm verificou que a corrente elétrica I, que atravessa o condutor, é diretamente proporcional à diferença de potencial U aplicada a seus terminais, ou seja, que o quociente U dividido por I é uma constante. Traduzindo a primeira lei de Ohm, nós temos que R é igual a U dividido por I. R é a resistência elétrica, medida em ohms. U é a tensão elétrica, medida em volts. E I é a corrente elétrica, medida em amperes. Nós temos aqui um gráfico que representa a primeira lei de Ohm. Nós temos no eixo X a amperagem, então I em amperes, valores de amperagem. No eixo vertical, nós temos U, volts. E nós temos aqui uma linha reta, que representa a resistência elétrica. Então, quando você observar um gráfico de tensão elétrica por corrente elétrica, e esse gráfico der uma linha reta, significa que está obedecendo a primeira lei de Ohm. Repara que se você pegar qualquer valor de tensão elétrica e dividir pelo seu valor correspondente à corrente elétrica, você vai encontrar sempre o mesmo valor constante de resistência elétrica. Por exemplo, 4 dividido por 0,4 vai dar 10 ohms. Se pegar 3 dividido por 0,3, você vai encontrar 10 ohms de resistência. 2 dividido por 0,2, você vai encontrar 10 ohms de resistência. Então, primeira lei de Ohm, R é igual a U dividido por I. Circuito elétrico simples. Eu tenho aqui a representação do circuito elétrico simples. Onde está escrita essa letra U, é onde está sendo fornecido a tensão elétrica, a diferença de potencial ADDP em volts. Esse traço maior representa o polo positivo, o traço menor representa o polo negativo. A corrente elétrica I, no sentido convencional, sai do polo positivo e vai para o polo negativo, percorrendo o circuito elétrico e passando pela resistência elétrica, representada por esse zigue-zague no circuito. Então, nós temos aqui um sentido horário de corrente elétrica. Nós temos também um circuito elétrico, que pode ser representado ou pelo esquema, ou representando aqui o gerador, que pode ser uma pilha ou bateria, que fornece a diferença de potencial. Então, na pilha aqui nós temos o U, que é a DDP, polo positivo, polo negativo. Nós temos aqui uma chave fechada, então a corrente elétrica, nesse caso, está saindo no sentido convencional anti-horário. Ela passa aqui pela lâmpadazinha, que nós temos na lâmpadazinha uma resistência elétrica. Essa corrente elétrica, que está aqui no sentido anti-horário, passa pela resistência elétrica, deixa parte da sua energia na forma de calor, pelo efeito Joule, e outra parte de energia é a luz, e a corrente elétrica segue o seu caminho para o polo negativo. Então a lâmpada está acesa, o circuito fechado. Se eu abrir a chave, o circuito está aberto, eu cesso a passagem da corrente elétrica, a lâmpadazinha se apaga. Associação de resistores. Lembrando que para representar um resistor, eu faço um desenho de um zigue-zague e o R representa então a resistência elétrica. Eu posso ter mais de um resistor no circuito elétrico. Esses resistores podem ser associados ou em série, ou em paralelo, ou misturando série e paralelo, uma associação chamada de associação mista. Então, nessa representação aqui, eu tenho 3 resistores, R1, R2 e R3, associados no mesmo fio, sendo percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, nessa situação, eu tenho uma associação de resistores em série, em sequência. Então, a corrente elétrica I é a mesma para todos. Então, a corrente elétrica que passar pelo primeiro resistor, R1, é o mesmo valor de corrente elétrica que vai passar pelo R2 e é o mesmo valor de corrente elétrica que vai passar pelo R3. A resistência elétrica total desses 3 resistores, eu chamo de resistência equivalente. Como são apenas 3 resistores de série, para se calcular a resistência equivalente, que vale pelos 3, que é equivalente aos 3, basta somar o valor de cada resistência, R1 mais R2 mais R3. Se tivéssemos aqui mais um resistor em série, teríamos R4. Se tivesse mais um, R5 e assim sucessivamente. A tensão elétrica total do circuito elétrico aqui é a soma da tensão elétrica em volts de U1 mais U2 mais U3. Então, a tensão elétrica ela vai sendo distribuída pelos resistores. A resistência elétrica equivalente total é a soma de R1 mais R2 mais R3. Lembrando que em série a corrente elétrica tem o mesmo valor para todos. Então, associação em série.
eu posso ter esses resistores também associados ou organizados em paralelo. Então nós temos aqui a representação de dois resistores R1 e R2 em paralelo. Neste caso, a corrente elétrica ela passa pelo circuito e chega a um certo ponto que ela é distribuída entre os resistores que estão em paralelo. No caso aqui, chega-se uma corrente elétrica I, e parte dela vai ser dividida em I1, vai passar pelo resistor R1, e a outra parte vai passar pelo resistor R2. Então vai I1 e I2. Depois, junta-se novamente a corrente elétrica e segue o seu caminho como corrente I total. Então entra I, divide I1 e I2, depois junta de novo e volta a corrente I. Nós temos que observar que a associação em paralelo, a corrente elétrica ela se divide, mas a tensão elétrica U é a mesma para todo mundo. Então, nesse trecho que está em paralelo, a voltagem é a mesma tanto para R1 como para R2. Lembrando que a corrente elétrica ela foi dividida, I1 e I2. Se eu quiser calcular a corrente elétrica total que o gerador forneceu para esse circuito em paralelo, se a corrente foi dividida, se eu quiser a corrente total, basta somar o total da corrente que foi para esse resistor, que é o I1, mais o total de corrente que foi para R2. Então, corrente elétrica total é I1 mais I2. Se tivéssemos outro resistor aqui em paralelo, nós teríamos aqui então uma corrente sendo dividida por três resistores em paralelo. Então, nós teríamos aqui a corrente total I1 mais I2 mais I3 e assim sucessivamente em todos os resistores que estão em paralelos dentro desse trecho do circuito. É muito interessante também calcular a resistência equivalente em paralelo. Nós temos algumas dicas aqui, ó. Se nós tivermos aqui resistores iguais, ou seja, resistores com o mesmo valor, basta pegarmos o valor de cada resistor e dividir pelo número de resistores iguais. Então, se nós temos aqui dois resistores em paralelos iguais, para achar a resistência equivalente desse trecho aqui, basta pegar o valor de 1 e dividir por 2. Então, eu encontro o valor da resistência equivalente. Se eu tivesse aqui três resistores em paralelos iguais, eu pegar o valor de 1 e dividir por 3. Aí eu ia encontrar aqui o valor da resistência equivalente. Ou muitas vezes também você pode calcular a resistência equivalente de 2 em 2, paralelo. Tá? De 2 em 2 de que maneira? Fazendo a regrinha do produto, que é a multiplicação, dividido pela soma. Então eu pego o valor aqui de R1 mais R2 e divido pela soma de R1 mais R2. Dessa maneira também eu posso encontrar a resistência equivalente a esse trecho aqui. Outra maneira é você fazer o cálculo com frações. 1 dividido por resistência equivalente é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Então, se eu tiver mais um resistor aqui em paralelo dentro desse circuito aqui, eu teria 1 dividido por resistência equivalente é igual a 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3 e assim sucessivamente. Bom, nós temos aqui algumas representações, tá? Temos aqui o circuito elétrico, temos aqui o gerador, fornecendo uma diferença de potencial V, em volts, por 1, a tensão elétrica. Sentido da corrente elétrica aqui convencional do positivo para o negativo, então sentido aqui é horário. Nós temos aqui três lâmpadas, cada lâmpada com seus resistores. Dá para observar que essas três lâmpadas estão em série, né? A corrente elétrica que passa por essa é a mesma corrente elétrica que passa por essa e por essa. Se cortar o circuito aqui ou queimar alguma lâmpada aqui, nenhuma das outras duas lâmpadas acendem, porque vai cessar a passagem de corrente elétrica. Então, associação em série. Esse outro exemplo aqui nós temos associação de resistores em paralelo. Corrente elétrica aqui no sentido convencional do positivo para o negativo, né? Sentido anti-horário. A corrente elétrica chegou nesse ponto, parte da corrente veio para essa lâmpada, parte da corrente veio para outra lâmpada. Então dá para perceber que essa associação aqui está em paralelo. Depois juntou a corrente elétrica aqui e veio para o polo negativo. Se uma lâmpada aqui for retirada ou queimar, ou passar a corrente elétrica, parar de passar a corrente elétrica por esse trecho do circuito, a corrente elétrica continua passando pelo outro circuito e a lâmpada de cima aqui continua acesa. Aqui nos exemplos de baixo nós temos aqui a associação de resistores em série, RRR, então aqui basta somar o valor de todo um para achar o valor da resistência equivalente total. Nesse exemplo aqui nós temos três resistores aqui em paralelo, né? Nós temos as regrinhas de cálculo de resistência equivalente em paralelo. E nós temos aqui uma associação de resistores mista, de modo que parte aqui está em paralelo e o restante aqui está em série. Muitas vezes é interessante você calcular esses dois aqui em paralelo, com as regrinhas que nós temos para cálculo de resistência equivalente em paralelo, e o resultado disso aqui você vai somar com essa resistência aqui que está em série. Pessoal, nós temos um exemplo aqui então de associação de resistores de maneira mista. Calcule a resistência equivalente do circuito elétrico, a seguir a corrente elétrica que atravessa o resistor de 5 ohms. Nós temos aqui então o circuito elétrico misto sendo representado. Como seria a resolução desse tipo de questão? Primeiramente, entre o ponto A e o ponto B, nós temos aqui uma tensão elétrica de 190 volts. Nós temos aqui o primeiro trecho do circuito em paralelo, vou chamar de paralelo 1. Nós temos aqui três resistores, 4 ohms, 6 ohms e 12 ohms em paralelo. Outro trecho do circuito também está em paralelo. Nós temos dois resistores, 20 ohms e 30 ohms, vou chamar de paralelo 2. E fora desses dois paralelos, nós temos aqui em série um resistor de 5 ohms.
Eu quero saber a resistência equivalente total e a corrente elétrica está passando nesse resistor aqui de 5 ohms. Primeiramente, vamos observar aqui o resistor em paralelo 1. Nós temos aqui 3 resistores em paralelo 1, todos eles são diferentes. Então, nós temos 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 4. Se eu tirar o mínimo de 12, 6 e 4, eu vou encontrar aqui o valor 12. Então, tenho aqui o mínimo, 12. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Se eu somar 1 mais 2 mais 3 vai dar 6. Então, se eu fizer o cálculo aqui multiplicando cruzado, eu vou encontrar que a resistência equivalente é igual a 12 dividido por 6. Vai dar uma resistência equivalente de 2 ohms para esse primeiro trecho do paralelo 1. O paralelo 2, nós temos dois resistores em paralelos de valores diferentes. A resolução aqui pode ser de 2 em 2, utilizando a regra do produto pela soma. 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. 20 vezes 30 vai dar 600. 20 mais 30 vai dar 50. Então, a resistência equivalente desse trecho aqui é igual a 600 por 50, que vai dar uma resistência equivalente de 12 ohms. Então, esse primeiro trecho aqui vale 2 ohms, o segundo trecho vale 12 ohms, e o terceiro trecho é o resistor de 5 ohms, que está em série com todo mundo. Então, para calcular a resistência equivalente em série total, eu vou pegar esse trecho que vale 2 ohms, mais o outro trecho que vale 12 ohms, mais o terceiro trecho que vale 5 ohms. 2 mais 12, 14, mais 5, 19 ohms. Então, todo esse trecho aqui, eu tenho uma resistência equivalente total de 19 ohms. Para encontrar a corrente elétrica que está passando nesse resistor aqui de 5 ohms, basta utilizar a regra da primeira lei de Ohm. R é igual a U dividido por I. Se eu multiplicar cruzado, I é igual a U dividido pela resistência equivalente total. Como U é 190 volts e a resistência equivalente total é de 19 ohms, eu vou fazer 190 volts dividido por 19 ohms. Vou encontrar uma corrente elétrica que está passando nesse resistor de 5 ohms, uma corrente elétrica de 10 amperes. Intensidade do campo magnético no fio condutor e força magnética também, que está sendo calculada pela passagem das cargas elétricas. Lembrando que quando você passa corrente elétrica para um fio condutor, em torno dele você tem um campo magnético B. Esse campo magnético B pode exercer uma força magnética em uma outra partícula que esteja passando dentro desse campo magnético. Então, para se calcular a força magnética sobre essa partículazinha carregada que está passando lá dentro desse campo magnético, eu vou utilizar esta expressão. Força magnética é igual ao valor da carga em módulo, ou seja, se tiver o valor da carga negativo ou positivo, vou pegar apenas o valor numérico da carga elétrica em coulomb, multiplicar pela velocidade com que essa carga elétrica está passando por esse campo magnético e multiplicar pela intensidade do campo magnético vezes o seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Então, alfa é o ângulo formado entre o vetor campo magnético, B, e a velocidade com que a carga está atravessando esse campo magnético. E é a carga elétrica em módulo, em coulombs, unidade. A direção é perpendicular ao plano formado pelos vetores B e V. Então está aqui, o vetorzinho velocidade aqui, atravessando o campo magnético B, né? Então sobre essa cargazinha vai ter uma força magnéticazinha aqui, um vetor força magnética. Então essa força magnética, para se calcular a intensidade, ou módulo dessa força, eu vou utilizar essa expressão matemática, para se calcular o módulo da força magnética. E força magnética é uma grandeza vetorial. Então tem módulo, que é o valor numérico, que eu vou pegar com essa equaçãozinha aqui. A direção é perpendicular ao plano formado pelos vetores B e V. Então está aqui, o vetor força magnética é perpendicular tanto a B quanto V, perpendicular em ângulo 90 graus, né? E o sentido, você descobre o sentido pela regra da mão direita espalmada. Você abre sua mão direita aí, o dedão da mão direita vai estar aqui no sentido da velocidade, tá aqui a velocidade, né? Os dedinhos da sua mão direita espalmada, mão direita aberta, os dedinhos aqui vão estar indicando aqui a direção e o sentido do vetor campo magnético, tá lá o campo magnético verdinho aqui, e sua palma da mão vai indicar aqui o sentido da força magnética. Uma cargazinha positiva aqui, a força magnética é a palma da mãozinha, isso aqui, a força magnética está direção vertical, sentido de baixo para cima. A regra da mão direita espalmada. Então, para calcular a força magnética sobre essa carga, é Q vezes B vezes V vezes seno do ângulo formado. Força em newtons, carga em coulomb, velocidade em metros por segundo, campo magnético em Tesla e o seno do ângulo formado. A intensidade do campo magnético, nesse caso aqui, em um fio, né, corrente elétrica passando pelo fio condutor, né, lembrando, regra da mão direita, dedão, né, o sentido da corrente elétrica, os dedinhos aqui vão indicar o sentido aqui do vetor campo magnético em torno do fio, e para se calcular a intensidade do campo magnético em torno aqui desse fio,
nós temos que utilizar essa expressão matemática. Então, para calcular a intensidade, o módulo do vetor do campo magnético, eu vou pegar a permeabilidade magnética, que no vácuo vale 4π vezes 10 número 7 tesla metro dividido por amperes. Vou multiplicar pela corrente elétrica em amperes que está passando pelo fio e vou dividir por 2 vezes π vezes a distância de um ponto situado distante do fio condutor. Então é 2 vezes π vezes a distância que separa aqui um ponto ao fio condutor. Lembrando que permeabilidade magnética no vácuo é um valor constante, 4π vezes 10 número 7. A corrente elétrica é em amperes, dividido aqui por 2π vezes a distância que tem que estar em metros, tá? Então, se essa distância estiver em centímetros, tem que dividir por 100 para achar essa distância em metros. Nessa situação, você vai encontrar aqui a intensidade do vetor campo magnético em Tesla.